Não é sobre religião e sim um despertar para a sua mente. Olá, eu sou o Anderson Mello e está no ar o quadro Você Aceita um Café? Aqui neste quadro eu converso com você sobre espiritualidade, lei da atração, poder da mente e muito mais. Olha só, vem cá, fica nesse vídeo, deixa de ser ansioso e ansiosa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar em alguma coisa. Todas as semanas estamos estudando um capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje vamos dar aquela pausa estratégica para estudar um tema muito importante: luz e sombras. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ser transformado por esse tema e você vai enxergar a vida de outra maneira, de outra forma. Vem comigo! Bom, luz e sombra é um termo muito importante para que você possa compreender. E eu vou contar uma historinha para você. Vem cá para o quadro. Vamos pensar que esse bonequinho aqui é um carinha chamado Lázaro, certo? Lázaro, ele é especialista em perfume. Ele estudou, se capacitou e aí ele sabe manipular como ninguém fragrâncias e sempre levar o melhor aroma para as pessoas. O Lázaro, ele pensou em criar uma empresa para ele. E aí ele comprou embalagem, ele fez os rótulos, a fragrância a melhor possível, só que algo que estava dentro do Lázaro fez com que ele parasse, ele desse um stop. E aí ele não colocou para frente esse projeto, dos perfumes. E aí o que acontece? O Lázaro pegou todos aqueles perfumes que ele fabricou com muita qualidade, certo? E guardou dentro de um armário. Passou-se o tempo, Lázaro foi viver a sua vida normal, ele foi para a luz, viver uma vida no seu cotidiano normal, uma vida básica, só que ele não estava satisfeito. Por algum motivo, um dia, vou até desenhar aqui, tentar desenhar aqui um armário, tá? Passar aqui, vamos pensar que aqui seja um armário, tá? E aí, o Lázaro, um dia, ele estava precisando de alguma coisa, e essa alguma coisa estava dentro deste armário, onde também estava guardado os perfumes. E aí, o Lázaro, ele abre esse armário e se depara com aqueles perfumes maravilhosos, que ele tinha certa vez feito, E ele percebeu que a fragrância ficou ainda melhor, que o aroma, que a intensidade daquela fragrância melhorou de forma assim exponencial, de forma gigante. E ele percebeu que as sombras, as trevas, não piorou a fragrância desse perfume. Muito pelo contrário, fez com que esse perfume ficasse ainda melhor, ainda mais capacitado e tivesse agora uma alma. Pois é, ele agora, esse perfume, essa fragrância, ganhou alma, ganhou vida, passando esse tempo todo guardado no armário, ou seja, guardado nas sombras. Entendeu bem essa história? Pois bem, agora nós vamos entrar realmente no tema. Luz e sombras, uma breve historinha para você entender o assunto e saber o que a gente vai conversar agora. Luz e sombras. Entendido essa historinha, agora nós vamos conversar sobre o que é realmente luz e sombras. Luz, pensar com o coração. Você não vai excluir as sombras da sua vida ou a sombra da sua vida, mas você vai trazer essa sombra para a luz. No exemplo de Lázaro, ele guardou o perfume dentro do armário, ele guardou dentro das sombras, deixou lá guardadinho. Mas quando ele abriu, ele percebeu que esse perfume não ficou ruim, a fragrância melhorou. Só que agora ele vai trazer aquilo que estava nas sombras ou na sombra para luz. Você tem medo de quê? Me responda aqui, você tem medo de quê? Não sei quais são os seus medos. Todos nós temos medos de algumas coisas na vida, Não sei quais são, mas eu sei de uma coisa muito importante. Você precisa
trazer os seus medos, ou seja, as suas sombras ou a sua sombra para a luz. A partir do momento em que você trouxer as suas sombras ou a sua sombra para a luz, dentro de você, ali nos bastidores, esse medo não vai ter mais poder sobre você. É assim que funciona o processo de luz e sombra. Eu preciso que você entenda isso. Trazer para a luz é você trazer esse problema para que ele não afete mais dentro de você. Entenda que a sombra não é ruim. A sombra te ensina, a sombra te capacita. Pensa bem, no caso do perfume. O Lázaro guardou os perfumes porque algo que estava dentro dele fez com que ele guardasse os perfumes ali dentro do armário. Mas enquanto esses perfumes estavam guardados dentro do armário, eles melhoraram, a fragrância passou por um processo chamado de maceração, ficou ainda melhor. E aí agora ele vai trazer esses perfumes para luz. Mesma coisa acontece com você. Se existe algo que está te paralisando internamente, você precisa tirar das sombras e trazer para a luz, para que nos bastidores internos da sua vida você não seja mais paralisado. Eu agora vou encaixar o tema luz e sombras, mais as 7 leis do hermetismo ou herméticas. Vamos lá? Eu comentei sobre 7 leis herméticas, porém vou passar apenas 3 que, sem sombra de dúvidas, vai te ajudar a compreender melhor essa ideia de luz e sombra. É importante que você entenda a primeira lei ou o primeiro princípio, que é o princípio da polaridade. Tudo tem o seu oposto, tudo é duplo, mas isso não é ruim. Vou dar um exemplo para você. A temperatura, ela existe, só que ela tem variações. Uma hora a temperatura vai ser mais quente, uma outra hora a temperatura vai ser mais fria. Isso não é ruim, apenas é uma variação. Isso acontece também com luz e sombra. Uma hora você vai estar passando pela luz, uma outra hora você vai estar passando pela sombra. E isso não é ruim, não são inimigos, e sim fases, variações de uma mesma coisa. A segunda lei ou o segundo princípio é o princípio da correspondência. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Você lembra o que Jesus falou? Assim no céu como na terra. Talvez você esteja passando por algo que está travando você, que está impedindo de você crescer. Talvez seja realmente uma sombra pequena que esteja dentro de você e você precisa trazer essa sombra para a luz, para que aí você consiga, certo, resolver o seu problema, porque tudo que está fora está dentro. Tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo, assim na terra como no céu. Então, se você está sentindo que algo na sua vida está travado, é alguma sombra que está dentro de você. Sombra não é ruim, lembra mais uma vez disso, mas você precisa trazê-la para a luz para que você possa resolver e aí alcançar o que você deseja alcançar, entendendo um pouco sobre isso, beleza? A terceira lei ou o terceiro princípio é do ritmo, do pêndulo mais conhecido, né? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés. Entenda aí, o grande erro das pessoas é querer permanecer sempre na luz, né? Pensando que a vida toda ela vai estar na luz, e não é assim. Luz e sombra são opostos e que você precisa passar por esses opostos. Ora você vai estar na luz, ora você vai estar na luz, assim como uma maré. Vamos pensar numa onda aqui, ó. A onda, ela desce, ela sobe, ela desce e ela sobe. Então,
Da mesma forma, é a nossa vida. Você precisa entender estes princípios que regem o universo. Se você entender, você vai viver de forma ok. Não estou dizendo que você não vai passar por adversidades, não é isso. Mas você vai entender, e quando você entende, você sofre menos. Porque você está entendendo o que está acontecendo. Você entende como o jogo está sendo jogado. E aí, justamente a lei do ritmo fala sobre isso. Entender o pêndulo, o movimento que você está passando. Talvez agora o pêndulo, o ritmo da sua vida seja a sombra. Respeite esse momento e tente trazer a sombra para a luz, para que você possa o mais rápido possível resolver. Talvez o momento agora, o seu momento seja de passar pela luz, mas não ache que você vai passar pela luz a vida inteira. Não vai, porque é necessário que você passe pela luz, depois passe de novo pela sombra e fique nesse pêndulo, nessa maré, descendo e subindo, descendo e subindo. E isso é a vida. E esses daqui são apenas 3 de 7 leis maravilhosas, leis herméticas ou princípios herméticos que ajudam a você a compreender mais sobre a teoria de luz e sombra. Luz e sombra, mais uma vez, de acordo com a lei da polaridade, são opostos, mas não são inimigos. São variações de uma mesma coisa. A lei da correspondência, tudo que está no céu, tudo que está em cima está ligado embaixo, de dentro para fora, de fora para dentro, é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo, o café, que a gente toma um cafezinho, para ele se tornar aquele pó, ele passou por um processo de moagem, de vários fatores, para chegar no saco, naquele saquinho lá do café. E aí, se você vai experimentar o café e o café não está bom, o que significa? Que precisa ser resolvido algo que está dentro dele para que ele possa trazer um sabor que é esperado. Entendeu? Então, a mesma coisa, você precisa identificar onde é que está aquela sombra, pequena que for, você resolve ela, traz ela para a luz para que ela possa gerar frutos para você. E a lei do ritmo, você não vai viver a vida toda na luz. Entenda isso. Não vai ser só luz, muita luz o tempo todo. Não. Você vai ter momento de sombra, mas a sombra, ela te ajuda a crescer. A sombra faz parte do seu crescimento. A sombra te ajuda, assim como o exemplo do Lázaro. Ele guardou aquele perfume ficou na sombra e desenvolveu a fragrância. A fragrância ficou ainda melhor. A fragrância atingiu um aroma que não atingiria se ele tivesse colocado de cara na luz. Você entende que a sombra não foi ruim, a sombra foi um aliado. Só que você precisa entender que a sombra é apenas um momento. Não pode ser a maré toda, não pode ser a vida toda. Você pega a sombra, você vai passar por ela, mas logo você vai estar na luz novamente. Você vai estar na luz, na sombra, para poder aprender. E assim é a vida. Entendendo isso, você vai entender como o universo funciona. Beleza? Olha só, semana que vem estamos de volta com mais um Você Aceita um Café, beleza? Voltando com Eclesiastes 4. É importante você entender essa ideia de luz e sombra, 3 leis herméticas, para a gente dar continuidade ao livro de Eclesiastes e você entender o que Salomão está falando e o que e como, né, o universo funciona. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!